Amigos do meu coração, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, sobrevivi! Deixa eu mostrar aqui. Olha só, semana passada fiz o procedimento, né? Ó, pena que essa máscara, mas fica mais calma. Aqui, ó, tudo certinho, doutor Leonardo Piano. Recuperei, tudo certo. Amei, na verdade, né? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, gente, estamos no oferecimento de Lemos Esportes e o programa de hoje vai falar de um tema... Você já ouviu falar sobre microfisioterapia? Meu Deus, o que é isso? Não só ouvir falar, nós vamos fazer, porque sou dessas, né? Eu gosto de sentir na prática a emoção e por isso estamos aqui com Larissa Gal, ela que é fisioterapeuta e que atua com microfisioterapia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, agradeço o convite, né, para poder falar mais um pouquinho sobre o meu trabalho, mais um pouquinho sobre a microfisioterapia e levar esse conhecimento para mais pessoas. Maravilha. E o que seria, então, a microfisioterapia? A microfisioterapia é uma técnica de terapia manual, então, através de pontos no corpo da pessoa, através de mapas, né, pré-determinados já, a gente rastreia a passagem, né, de um evento pelo corpo dessa pessoa. Então, tudo que acontece que ultrapassa o limiar de defesa do corpo, o corpo gera o que a gente chama de uma cicatriz patológica. Essa cicatriz, ela começa a desenvolver sobrecargas em glândulas ou órgãos. A pessoa geralmente não percebe, vai vivendo. Por exemplo, assim, ó, né, Larissa, a pessoa teve, por exemplo, assim, ó, quase se afogou. Isso pode gerar uma alteração no corpo dela que fica desencadeando... Sim, foi um conflito vital, né? Ela quase se afogou, então ela quase perdeu a vida. Certo. Durante o evento, vai alguém, salva, tira da água. Se for uma criança, por exemplo, né? Se tirou da água, ninguém percebe, né? Tá ali naquela adrenalina, ainda de resolver o problema. Mas com o passar do tempo, às vezes a criança pode, se for o exemplo da criança, ela pode começar a ter medo de tomar banho, ela pode começar a ficar com medo de quando ela vê um lago, um mar. Então... isso já são sinais que existe alguma memória ali instalada e que essa memória faz o quê? Faz com que a criança tenha medo de chegar perto do perigo. Então... Eu acabo muito usando o meu exemplo, porque assim, num belo dia, eu estava na praia com meus amigos e de repente comecei nem a me afogar. Aquele desespero que não conseguia sair da água. E é incrível porque a pessoa... começa a hiperventilar, enfim, o meu marido deu um jeito, né, amor? Ele deu um jeito junto com outro amigo, prego, e me tiraram da água, chamaram... Foi um evento. E depois disso, eu comecei a sentir episódios de pânico, porque a vida foi ameaçada, né? Então, assim, no próximo bloco até a gente vai ver como funciona essa questão, que é uma coisa muito doida, Larissa. Tu me desculpa, porque é um tal de esfrega, tu pensa, o que essa mulher tá fazendo? Mas muito me ajudou. É verdade. Então, assim, porque como se ficasse registrado, né? Isso, fica um registro mesmo dessa memória, a gente chama de trilho, um trilho emocional. E quando a pessoa revive ou entra em contato de novo com aquela situação que foi forte, impactante, inesperada, o corpo então interpreta isso de alguma maneira e então ele evita que a pessoa repita a situação. Então, se for, né, no caso de mar, a pessoa já fica com medo de entrar, já começa a ter sonhos, às vezes pesadelo, ou começa a ficar com um medo muito maior do que fosse necessário para aquele momento. E para quem serve? Assim, ó, a gente falou no caso assim de algum trauma, né? Mas assim, que tipo de pessoa, por exemplo, eu gosto de trazer sempre no programa da Gi, claro, a gente precisa muito da medicina tradicional. Como a gente estava falando, né? Uma dor de garganta, tu precisa do antibiótico muitas vezes para ser curado. Mas se é uma dor de garganta recorrente, o que está acontecendo? É esse tipo de coisa que a microfisioterapia pode ajudar? Sim, a micro pode ajudar em tudo, na verdade, tá?
basicamente não existe contraindicação, a não ser em casos de que a pessoa está na UTI, por exemplo, ou casos, uma gestação de risco. São situações que o próprio médico contraindica outras coisas além, né? Não só a micro, mas outras situações também. No geral, ela pode ser feita por qualquer pessoa, desde bebê, desde recém-nascido, gestante, idosos, qualquer tipo de pessoa. Eu vi nos teus stories, assim, às vezes tem aquele recém-nascido que não para de chorar, às vezes pode ter alguma coisa... Até que a mãe passou no parto, ou antes, ou na gestação? Sim, a gente consegue encontrar na sessão eventos primários até a gestação, eventos de vida intrauterina, isso quer dizer então que foi a mãe passou por uma situação e ela registrou essa memória, mas o bebê estando no útero registra junto, né? É como se ele dividisse esse peso com a mãe. E coisas também antes... Na pré-concepção. Então, a mãe e o pai passaram, o casal passou, ou a maioria das vezes a mãe, né? Como a gestação é feita no corpo da mulher, muitas vezes está ligado a essa mãe. Então, eventos, e daí, quando o bebê nasce, ele começa a apresentar situações que não são muito normais, às vezes, de um bebê. Choro demais. O bebê chora, mas às vezes ele chora sem parar, ele não dorme, né? Nunca. Às vezes tem muito susto, né? Tu vê que é um bebê muito agitado. Sim. Então, e a micro vai ajudar a gente bastante. faz a micro e na micro aparece muitas vezes, né, essas datas. E a gente consegue, então, tratar. E assim, a criança que faz muito xixi na cama, e às vezes, não só crianças, às vezes passam para adolescência. Isso são alguns casos, né? Mas isso assim, para quem está nos assistindo em casa, amiga, amigo, é o seguinte, se tu tens alguma coisa que vê que a medicina tradicional não está dando muito jeito, uma dor de cabeça que não passa... Alguma situação assim extrema, tipo a criança que... Quantos casos de crianças que fazem xixi, que vão até a adolescência, a questão de demarcar território, o que acontece? Aí a microfisioterapia também ajuda. Também ajuda, né? O xixi tá muito, né? O ato de fazer, de urinar, né? Ele tá muito ligado à marcação de território. Isso já é arcaico, né? Vem da evolução do ser. Sim. Só que a gente ainda tem essa fase ativa. A gente tem um cérebro novo, mas o antigo ainda funciona. Então, quando a gente enfrenta situações que a gente não dá conta, por exemplo, na questão territorial, vem essa coisa do xixi. A criança, ela ainda não sabe direito como marcar seu território, como se defender. Muitas vezes ela precisa da ajuda dos pais. Então, quando ela enfrenta algum tipo de conflito, ela... acaba, às vezes, durante a noite, fazendo xixi na cama. E, às vezes, é toda noite. Eu tenho tive pacientes, crianças de 10 anos, de 9 anos, faziam todas as noites. Sim, que é angustiante para os pais, para a própria criança, né? Sim, tudo, porque tem uma coisa a ser tratada. Porque isso acaba gerando um outro conflito, né? Cansaço, vergonha, porque daí os amiguinhos não podem dormir na casa porque vão descobrir esse segredo. Pois então envolve muita coisa, né? Ô Larissa, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha nos nossos comerciais e aí a gente já volta, já deitada na maca, né? Porque eu sou dessas e eu explico a minha experiência que eu tive com a micro também aqui com a Larissa, tá bem? Até logo! Pera, só um pouquinho que eu quero apresentar que tem nova parceria aqui no programa da Gi. Seja muito bem-vinda à CCN Academia e já tem recadinho, confere aí! Você é aquela pessoa que não gosta de ir para academia ou não tem tempo para ir? Então se ligue nessa! A CCN Academia está com 2 novos programas para objetivos diferentes. O programa de emagrecimento com perca de até 12 quilos e o programa de tonificação para você que quer o corpo durinho. São programas de 12 semanas, de 2 a 3 treinos por semana e sem dietas restritivas. Ficou curioso? Entre em contato com a gente e saiba mais.
Estamos de volta, né, Larissa? Agora ela vai demonstrar, então, como é que funciona a microfisioterapia. E a roupa? Eu vim assim, mas tem que ser confortável. Isso, o ideal é que a pessoa venha com uma roupa confortável, porque ela vai precisar ficar deitada na maca, com os joelhos dobrados. Então, quanto mais confortável, melhor para a pessoa. Para mim, independe. Certo. Partiu, vou deitar. Diga lá, então. Eu começo a sessão, então, fazendo o segmento através dos mapas, né? Que a gente estuda no curso. Tu não tá vendo nenhum aqui, porque eu já sei de cor. Então, não preciso mais usar a apostila, tá? Perfeito. Então, eu faço um rastreamento do que seria essa informação, por onde que ela passa no teu corpo. Para isso, eu vou verificar a mobilidade da tua pele. Então, eu vou esfregar. Tá joia. E o meu braço aqui, Deixa né? aqui do ladinho. Eu vou esfregar, então, em pontinhos determinados do teu corpo que estão relacionados a glândulas, a vias, que a gente chama. Certo. E a gente vai vendo o que pode aparecer, tá bom? Tá bem. Então, vamos lá. Então, eu vou esfregando, ó. Meu Deus, não, gente, eu preciso contar uma coisa. Primeira vez que eu vim, né, por queixas de intestino e coisa arada e tal, essa questão do afogamento, eu vim parar com esta mulher aqui. Aí, essa mulher começou a me esfregar, eu digo, meu Deus, o que é isso, gente? Mas é preciso, para ver se tu sentes... Isso, eu preciso sempre estar com as duas mãos em cima do paciente, porque o que eu percebo? O que é a procura da microfisioterapia? É a diminuição de vitalidade na pele, tá? Então, aqui, por exemplo, eu percebo que não tem vitalidade. O que isso quer Jesus. dizer? Tem um bloqueio. Ai, Jesus! Tem um bloqueio, tá? Então, através desse mapa analisando, eu posso te dizer que ele foi mais ou menos há 3 semanas atrás e tem a ver com dificuldade de analisar um problema, tá? Ou sentir perda ou invasão de território, mudança de território, uma luta por território, por espaço. Então, é interessante dizer assim que o paciente fica aqui, tu vai esfregando, vai tateando e daí vai buscando, 3 semanas atrás aconteceu alguma coisa comigo. Isso. Não quer dizer que foi algo catastrófico, algo muito sério, mas que foi suficiente para o teu corpo guardar essa informação. É como se ele quisesse ganhar tempo. Eu preciso guardar isso para resolver depois. Meu Deus, isso é sigilo, porque se eu abrir para a TV... Vamos deixar quieto. E daí o que acontece? Durante a sessão eu consigo acessar essa informação e ao realizar o toque, então aqui ó, já percebe que a vitalidade já mudou. Então, isso quer dizer que teu corpo já liberou essa informação e que tá tudo bem. Agora é só esperar o corpo fazer o resto do trabalho. Pois é, aí o resto que eu conto pra vocês. E eu vim com esta mulher, eu pensei, meu Deus, o que ela tá esfregando tanto assim? E dentro de 10 dias me deu uma dor de barriga, Brasil, que foi nunca tive na vida. E isso que acontece, essas reações que podem ter? Pode acontecer. Não com todo mundo, né? A maioria dos pacientes... Quando tem algum tipo de reação, justamente é a dor de barriga, né? Ou às vezes uma diarreia passageira. Um evento, tá? Os mais comuns, dor de cabeça, sono, sensação de nó na garganta ou aperto no peito, como se fosse uma angústia. A diarreia em si. Esses são os mais comuns, tá? Então, não necessariamente todo mundo precisa ter. O que quer dizer que quando a pessoa tem reação, é um sinal que o corpo precisou um pouquinho de ajuda. Ele passou um pouquinho de trabalho para se livrar daquilo, tá? Mas a micro ela vai funcionar igual nos pacientes que têm ou que não têm reação. Vamos ver. E ela vai fuçando. Aqui libera mais um. Meu Deus, o bom é que eu faço o programa e sempre ganho as coisas, né, Já Larissa? ganha um negocinho. Esse aqui é um de sobrecarga, tá? Isso quer dizer que foi alguma sobrecarga que tu passou. Ai, temos muitas durante os dias, né? E aí vai... E geralmente demora quanto tempo a sessão? 1 hora, geralmente. E faz quantas, assim, pra até... Então, eu peço até 3 sessões para trabalhar numa queixa. Se a pessoa tem uma queixa específica e vem, não é meu paciente, apareceu por indicação, ou... Eu peço até 3 sessões.
Então, elas são feitas uma a cada 30 ou 45 dias. Precisa dar um tempo para o corpo realmente, né, se reestruturar, identificar aquela situação e daí voltar e fazer uma outra. Então, precisa de um tempo de cicatrização, que a gente chama. Sim. E essa é a parte que ela já fez ali. Deixa eu me ajeitar aqui. Tem mais alguma coisa? Não, é isso, né? E eu acho muito interessante, deixa eu te falar aqui, Larissa, porque tem uma escuta, sabe? É uma escuta que tu tens, porque não é só simplesmente tu chegar aqui e começar... Não, ela conversa, ela te escuta. E é legal pra gente chegar a um consenso do que está acontecendo, né? Porque a fala do paciente, ela é muito importante, porque através das palavras que ele usa, eu consigo identificar o que está acontecendo com ele, né? Quais são as situações que ele passou, se são ligadas, por exemplo, à questão vital, de perda de vida, ou desvalorização. Às vezes a pessoa é extremamente desvalorizada dentro da família ou no emprego. Então, a sessão, ela caminha de acordo com o que a pessoa me diz e o que eu posso encontrar, então, né, durante a prática no toque, isso mesmo. Sim. Não é igual para todo mundo, justamente diferente. Eu já estou trabalhando com a micro há quase 10 anos e eu nunca fiz uma igual à outra, nunca. Né? Nunca apareceu, porque justamente é diferente. Ai, Larissa, vamos dar uma seguradinha, gente. No terceiro bloco a gente finaliza aqui com a parte da microfisioterapia, tá bom? Não percam. Você é aquela pessoa que não gosta de ir para academia ou não tem tempo para ir? Então se ligue nessa! A CCN Academia está com 2 novos programas para objetivos diferentes. O programa de emagrecimento com perca de até 12 quilos e o programa de tonificação para você que quer o corpo durinho. São programas de 12 semanas, de 2 a 3 treinos por semana e sem dietas restritivas. Ficou curioso? Entre em contato com a gente e saiba mais. Estamos de volta. Gente, você está no Facebook, no Instagram, enfim, qualquer lugar, compartilha, no YouTube. Vamos deixar essa mensagem chegar longe. Olha quanta coisa boa você pode estar passando para sua família, para os seus amigos. E é mais uma coisinha que o programa da Gi está trazendo. Mais uma... Não é uma modalidade, uma especialidade? O que é a micro? A micro é uma... A micro é um curso de formação, né, paralelo à faculdade de fisioterapia. Exato. Ela não chega a ser uma pós-graduação, né, não pode chamar dessa maneira, mas ela é um curso de aprimoramento que só fisioterapeutas podem fazer. Que maravilha. Gente, essa mulher eu escuto falar tão bem de ti, tão bem. Assim, porque a Larissa já fez isso, já fez aquilo, é uma maravilha. Ai, obrigada. E eu tenho um imenso carinho por ti. Eu gosto também. Bastante do teu trabalho. Obrigada. Gente, vamos lá. Então, Larissa, quando a gente fala assim, ó, né? Por que a pessoa deve buscar um tratamento fora da medicina tradicional? Assim, um tratamento que foge só a remédio. Eu insisto, eu acho que todo programa da Gi, eu digo assim, ó, se tu tens uma queixa que ela é recorrente, busca outras maneiras, sabe? Às vezes eu vejo assim, a criança tomando antibiótico me dá um negócio. Então, o nosso corpo está sempre querendo passar um sinal, né? A gente diz que o sintoma ele é um aviso do que está acontecendo e o que precisa ser melhorado, digamos assim, né? Então, claro que a medicina tradicional ela é maravilhosa e ela serve muito. Sim, é como eu disse no comecinho. Se tu tens uma coisa, tu precisa, uma dor de garganta, precisa do antibiótico. Às vezes um tratamento... Não tem saída, né? Não tem, Mas,
como tu disse, muitas vezes nós temos sintomas crônicos que eles aparecem todo mês ou toda semana e se a gente ficar no medicamento toda a vida, a gente nunca vai sair desse ciclo. Então, o autoconhecimento, entender o porquê que o teu corpo está se manifestando daquela maneira, o porquê que o teu braço está doendo desse jeito, porquê que é esse braço e não é o outro. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E quando a gente começa um tratamento, por exemplo, né, com a microfisioterapia, ou qualquer área dessa modalidade, a gente começa a exercer o autoconhecimento. Então, tu começa a aprender coisas que antes tu não fazia ideia e, consequentemente, você começa a reagir de maneira diferente às situações que estão acontecendo na tua vida. Porque se tu tomar só o remédio e não criar consciência, a dor vai voltar, mais cedo ou mais tarde. Sim. Tens uma frase ali no teu Instagram, vai ficar aqui o teu Instagram para as pessoas seguirem, que é a consciência... ressignificar o sintoma, né? E tomar consciência disso. Isso. Então, a partir do momento que você cria consciência, você sabe o porquê que teu corpo está reagindo daquela maneira, você tende a mudar o seu padrão de comportamento também, de olhar aquela situação e poder fazer diferente. A gente estava conversando antes, né? Que tudo que a gente faz acaba nos levando... Tudo que a gente, essa busca, né? Seja com a microfisioterapia, eu já falei da iridologia, já falei de técnicas, de situações alternativas. Sim. Que busquem a causa. Por que é tão importante isso, assim? Esse despertar, né? É porque o corpo, ele sempre trabalha a favor da gente mesmo. Então, se ele está trazendo um sintoma, é porque ele quer que você mude alguma situação, né? Alguma contrariedade. Se você é contrariado todo dia no trabalho, todo dia o teu corpo vai reagir conforme aquela agressão. Vai chegar uma hora que não vai ser só mais emocional. A situação, ela vai se materializar de alguma maneira. Pode ser com um problema no estômago, pode ser com refluxo, pode ser dor de cabeça, problema no fígado, qualquer situação que encaixe com o evento que tu tá passando. Por isso que eu digo, né, quando a gente eleva a nossa consciência e ressignifica o nosso sintoma, a coisa tende a melhorar. Né, a parar, você vai olhar aquele trabalho, aquela situação no trabalho de outra maneira, ou você vai tomar atitude, vai sair, vai mudar de vida, se não der para sair, você vai olhar de outra maneira, como é que eu posso resolver esse problema, porque só ficar ali, entrando em contato com aquela situação, não vai mudar nada, né? É por isso que tantas vezes a gente acaba escutando assim, né, que às vezes o câncer é uma coisa, pode ser, né, de uma coisa tão ruim que tu fica... Não tem uma explicação específica. Ou dentro da microfisioterapia teria, assim, a pessoa que vai desenvolver um câncer? Eu não tenho só a microfisioterapia como formação, né? Eu tenho formação na nova medicina germânica. Mas uma estudiosa, gente. Do bioalinhamento. Mulher não tem condição. Na psicogenealogia, na constelação familiar. Então, existem inúmeras formações que hoje montam o meu trabalho, né? Que é a minha maneira de trabalhar. E, realmente, todo evento pode ser um cisto, um tumor, uma gripe, uma pneumonia. Tudo tem um sentido de ser e estar. Então, claro que, se a gente for falar de um câncer, por exemplo, a massa do conflito é uma coisa muito, né? Deve ser uma coisa muito grave para gerar um sintoma, né, dessa maneira, que é violento, geralmente. Tão agressivo. Então, com certeza, a massa do conflito é muito grande. A pessoa, às vezes, passou por situações realmente, se tu for olhar na história dela, de vida, foram eventos repetitivos, às vezes de infância. Então, tem uma diferença. Mas existe, sim, uma linha. Não é uma coisa que a gente possa... colocar certeza, afirmar. Afirmar, porque existem, né, várias
várias lacunas, né? Tanto que a medicina tradicional também vem a tratar de outra maneira, né? Daí com a quimioterapia, a radiocirurgia. Sim. Mas sim, a gente sempre fala, mesmo que a pessoa vá para o caminho tradicional, ela sempre tem que procurar essa parte de conhecer o porquê que está acontecendo, porque a ver com ela mesma, né? Cada órgão é responsável por algum sentimento e alguma situação. Então, o fígado, por exemplo, ele está muito ligado a situações de raiva. Então, a pessoa, quando tem problema no fígado, alterações no fígado, provavelmente é uma pessoa que é muito raivosa, ela estoura muito fácil. Eu lembrei de uma pessoa, mas deixa quieto. Eu vou só mandar assistir o programa, né? Isso mesmo. E quais são as principais queixas que chegam aqui? Tem um, assim, específico? Assim, Tem. Assim, parece mais assim? Só pra gente fechar o nosso Tem. programa. Alteração do sono, disfunções digestivas, então, intestino preso, estresse. Hoje, por conta da pandemia, o que mais está aparecendo, né? Tensão, síndrome do pânico, ou ataques, né? Pequenos de pânico, depressão, dores em geral, né? Refluxo. E desde do recém-nascido. Do recém-nascido até idosos. O importante é dizer que quanto menor a pessoa, então quanto mais criança ou mais bebê chega, né, para fazer a sessão, mais fácil fica de resolver o problema. A criança, ela é bem pura, ela é muito fácil de tratar. Isso mesmo. Então, às vezes, em uma sessão, a criança já responde ao tratamento. É bem legal. Que maravilha. Mas tá acabando o nosso programa, que pena, Larissa. Passou rápido. Meu Deus, podia ficar aqui nesse sofá. A tarde toda. Gente, então é isso. Muito obrigada pela tua participação. Um cotovelinho Obrigada aqui, a você, eu que agradeço. Foi um prazer. Espero que tu possas continuar tocando e transformando muitas vidas. Tu nasceu para isso. Que bom, obrigada. Isso aí, gente. Ficamos então no oferecimento de Lemos Esportes. Acompanhe sempre o programa da Gi toda sexta às 20h45 pela TV Brusque, canal 21 da NET. Faz o seguinte, deixa teu comentário. Ai, meu Deus, eu gosto tanto de fazer barulho. Deixa teu comentário, compartilha, deixa isso aí chegar longe. Beijo no coração, cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso.